Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta. No nosso último encontro sobre os agentes do desequilíbrio, nós exploramos os elementos que podem atacar nosso campo energético. Falamos sobre os obsessores, que são agentes externos, e também sobre as larvas astrais e os miasmas. Hoje, vamos mergulhar fundo no agente mais sutil e, muitas vezes, o mais perigoso de todos, porque ele é criado e alimentado por nós mesmos, as formas pensamento. Então, o que exatamente é uma forma pensamento? A nossa apostila é muito clara a esse respeito. Tudo o que pensamos cria uma energia, mas uma forma pensamento não é apenas uma ideia que passa pela nossa cabeça e desaparece. Ela é uma energia que, de tanto ser repetida e alimentada com emoção, ganha o que podemos chamar de forma e consciência rudimentar. Imagine-a como uma pequena nuvem de energia programada, quase um robô energético que você mesmo projeta e que passa a viver no seu próprio campo áurico, mais especificamente no seu corpo mental e no seu corpo astral. É algo que nasce de você e fica com você. Mas como um simples pensamento se transforma em algo tão denso e problemático? Existe uma receita para isso, e ela tem dois ingredientes principais. O primeiro é a repetição. Não adianta você pensar, eu não sou capaz, uma única vez. Para que essa energia se densifique, é preciso repetir esse pensamento todos os dias, por semanas, meses ou até anos. É a constância que dá força a ele. O segundo ingrediente é a emoção intensa. Pensar, eu não sou capaz, com uma emoção forte, de tristeza, de raiva, de frustração ou de medo, é o que age como uma cola, dando vida e substância a essa energia. Quando você combina a repetição com uma emoção intensa, você cria uma forma pensamento. Uma vez criada, essa forma pensamento deixa de ser passiva. Ela começa a atuar ativamente no seu campo energético para garantir a própria sobrevivência. Como a apostila nos diz, ela passa a gravitar em torno do campo do médium, fazendo principalmente duas coisas. Primeiro, ela reforça a crença original. Ela funciona como um disco arranhado, sussurrando constantemente aquela ideia no seu ouvido. Você não é bom o suficiente, isso vai dar errado de novo. É uma voz interna persistente, que valida a negatividade. Segundo, ela distorce as suas percepções. A forma pensamento age como um par de óculos sujos, fazendo você interpretar a realidade através daquela crença limitante. E é aqui que mora o grande perigo da autossabotagem. A apostila explica que essas formas pensamento criam um campo vibracional que atrai situações de confirmação. Ou seja, você não apenas pensa negativamente, mas começa a atrair experiências que provam que o seu pensamento negativo estava certo. Vamos analisar alguns exemplos práticos para isso ficar mais claro. Peguemos o exemplo do médium iniciante que pensa, eu não sou capaz. Como isso se forma? Ele tenta uma prática mediúnica, não tem sucesso de primeira e pensa, eu não sou capaz. Ele se sente frustrado, e essa frustração é a emoção que alimenta o pensamento. Ele repete isso toda vez que vai estudar ou praticar, e a forma pensamento nasce. E como ela atua? Agora, essa energia, eu não sou capaz, vive na sua aura. Quando ele senta para meditar, essa é a primeira energia que se manifesta, sussurrando, você vai falhar de novo, isso não é para você. Quando um guia espiritual tenta lhe enviar uma intuição, a forma ou pensamento age como um filtro, distorcendo a mensagem. Ele pensa, isso é só da minha cabeça, eu não sou capaz de receber nada. Ela literalmente bloqueia o fluxo da intuição pura. Vamos para um segundo exemplo. Ei, crenca do Q, minha mediunidade é um castigo. Como isso surge? O médium tem um dia difícil, sente-se esgotado, como uma esponja energética. Em vez de entender isso como uma falta de técnica de proteção ou limpeza, ele conclui, minha mediunidade é um castigo. Ele sente raiva, injustiça e repete essa ideia sempre que se sente cansado. O que acontece a seguir? Essa forma pensamento começa a vibrar na frequência do castigo. E, pela lei da atração, o que ela vai atrair? Mais situações que pareçam um castigo. O médium começa a atrair
energias mais densas. Seus guias têm dificuldade de se aproximar por causa da baixa vibração, e ele entra num ciclo vicioso que só confirma sua crença inicial. Viu só? É um castigo mesmo. Um terceiro exemplo muito comum é o pensamento: todo mundo quer me prejudicar. Como isso se forma? A pessoa sofre uma traição ou uma grande decepção. Ela então generaliza esse sentimento. Não se pode confiar em ninguém. Ela alimenta essa ideia com medo e desconfiança constantes. E como essa forma de pensamento atua? Ela começa a distorcer a realidade social da pessoa. O médium vai para um grupo de estudos. Um colega o olha com uma expressão séria, talvez porque esteja concentrado. E a forma de pensamento imediatamente interpreta: ele está me julgando. Ele não gosta de mim. Ele quer me prejudicar. Essa energia cria um campo de repulsão que impede a pessoa de formar laços de confiança, sabotando seu progresso e sua integração no grupo. A pessoa se isola, confirmando para si mesma que ninguém é confiável. Isso nos leva à conclusão mais importante de todas. As formas de pensamento são a prova de que, na grande maioria das vezes, nosso maior inimigo não é um obsessor externo, não é uma energia de fora, mas sim o padrão mental negativo que nós mesmos criamos. E pior, continuamos a alimentar todos os dias. Nós somos os criadores e os mantenedores da nossa própria prisão energética. Mas a boa notícia é que, se nós criamos, nós também podemos descriar. O caminho para a cura e para a transmutação desses agentes internos já nos foi orientado. O primeiro passo é vigiar os pensamentos. Praticar o que chamamos de leitura interior, ou seja, prestar atenção ao que você está pensando e sentindo ao longo do dia. Qual é a sua narrativa interna? O segundo passo é cultivar afirmações positivas. Se você pode criar formas de pensamento negativas, você também pode e deve criar formas de pensamento de luz. Substitua: eu não sou capaz, por eu estou aprendendo e evoluindo a cada dia. Troque: isso é um castigo por minha mediunidade é uma ferramenta de crescimento e serviço. Crie novos robôs energéticos, mas desta vez, programe-os para o sucesso, a confiança e a alegria. E por fim, o terceiro passo é desprogramar ativamente as crenças negativas já instaladas. Ferramentas como a apometria e, claro, o trabalho contínuo da reforma íntima são fundamentais para identificar e dissolver essas energias estagnadas que tanto nos limitam. Lembrem-se sempre: o poder está em nossas mãos, ou melhor, em nossas mentes. Assumir a responsabilidade pelos nossos pensamentos é o primeiro grande passo para a nossa liberdade espiritual. Muito obrigado por me acompanharem em mais este estudo. Se este conteúdo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com quem possa se interessar e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.